Boa noite, pessoal. Boa noite, todo mundo. Hoje, então, vamos à nossa última conversa exatamente sobre as relações entre Estado e obra de arte, como consta do nosso programa, tá? Nas nossas três últimas aulas, nas nossas três últimas conversas, o que eu tenho tentado mostrar é que a arte ela ocupa basicamente essa interseção, esse lugar privilegiado entre um direito fundamental, uma demonstração, um aspecto de direito econômico, não deixa de ser uma commodity, tem esse lado também expressivo, esse lado de vivência, esse lado de emancipação. E por tudo isso, ela tem cada vez mais angariado a atenção do direito, tem merecido um status especial do direito e, obviamente, do Estado. O direito privado e, sobretudo, o direito constitucional tem, nos últimos anos, atribuído às expressões artísticas um caráter especial, uma proteção especial, certo? Esse relacionamento Estado e obra de arte ele é mediado, sobretudo, pelo direito constitucional nos últimos 100 e poucos anos. Isso vai ganhar essa dimensão constitucional nos últimos 100 e poucos anos. Essa expressão, essa carga constitucional dessa relação, deixa eu só fazer aqui um parênteses, que o Estado ele relacionou-se com a arte bem antes, obviamente, de alcançar essa carga constitucional. Mas, nos últimos 100 e poucos anos, essa relação ela vem emoldurada pelas constituições, certo? Por uma série de razões às quais eu vou me referir já já. Mas por que que o Estado, ou melhor, como é que o Estado ganha como é que esse diálogo, essa conversa, ganham essa dimensão constitucional? Bom, a partir, por exemplo, da Constituição, do constitucionalismo social, a Constituição de Weimar, a Constituição do México, tudo isso vai fazendo com que o Estado acrescente dispositivos constitucionais que se refiram à cultura nas suas cartas magnas. No caso brasileiro, referências discretas à cultura começam a aparecer, por exemplo, na Constituição de 34, talvez até como um reflexo da Semana de Arte de 22, do esforço de gente como Mário de Andrade, dos modernistas que se preocupam com questões como patrimônio histórico, identidade nacional, o círculo inteiro em torno do Abaporu. Eu já falei isso aqui em aulas anteriores, certo? Essa tônica vai se acentuar logo depois da Segunda Guerra Mundial. Na Constituição Brasileira de 46, a presença da cultura já vai ser ligeiramente mais forte. Em 48, vale a pena mencionar a edição da Declaração. Oi? Não, era só para afastar isso aqui uma coisa que fica aqui no meio da tela, mas bom, a Declaração dos Direitos Humanos, enfim, e vem a Constituição de 88, que alcança uma dimensão nunca antes vista desse diálogo entre Estado, sociedade e Constituição. Se até então a presença da cultura nas constituições brasileiras era relativamente discreta, com a Constituição de 88, a cultura alcança uma dimensão bastante difusa. A cultura ela é mencionada, referências à cultura são encontradas em diversos dispositivos
constitucionais, não só no artigo 5º, a cultura como liberdade de expressão, certo? Proteção de direitos autorais, a ação popular para proteger o patrimônio cultural e monumentos, etc., mas também a proteção à cultura como competência comum, como competência legislativa concorrente, o artigo 30 mencionando competências municipais, enfim, não vale a pena aqui detalhar isso tudo. O fato é que a Constituição Federal detalha em diversos dispositivos esse diálogo, essa conversa entre Estado e cultura, Estado e arte, em diversos dispositivos. Nunca antes uma Constituição brasileira reiterou tantas vezes a importância da cultura dentro de um ordenamento jurídico nacional, certo? Eu já tinha mencionado aqui nas aulas anteriores, e vale a pena repetir, que essa relação entre o Estado brasileiro e a cultura e as artes, ela tem dois núcleos normativos. Tá? Esses núcleos normativos são o artigo 215 e o artigo 216 da Constituição. O artigo 215 menciona os direitos culturais, a proteção aos direitos culturais, e explicitamente indica, oh meu Deus do céu, e explicitamente indica que o Estado apoiará e incentivará garantirá, apoiará e incentivará esses direitos culturais. Isso aqui é a referência aos direitos culturais, certo? Esses direitos culturais, eles são manifestações, eu já tinha dito isso em aulas anteriores, que talvez ainda não tenham alcançado aquele valor de referência para a identidade nacional, coisa que é abrangida pelo artigo 216 da Constituição. O artigo 216 é o núcleo agora do conceito de patrimônio cultural brasileiro, ou seja, enquanto que o 215 serve de núcleo para o direito da arte, o 216 vai servir de núcleo para o direito do patrimônio cultural, justamente porque o artigo 216 diz respeito a essa noção de referibilidade, de identidade nacional. E tanto no artigo 215 como no 216, há referência a esse papel do Estado no sentido de promover, de proteger, de apoiar, de incentivar determinadas condutas, determinadas ações para garantir ou os direitos culturais ou o amparo, a proteção ao patrimônio nacional. Essas condutas do Estado, essa atuação do Estado emoldurada pelo artigo 215 e pelo artigo 216 se dá orientada por aquilo que o artigo 174 da Constituição, que baliza a relação entre mercado e Estado, vai chamar de a atuação do Estado na economia como agente normativo e regulador na economia. Ou seja, quando o artigo 215 e o artigo 216 dizem que o Estado garantirá, apoiará, incentivará, promoverá, protegerá a cultura, o patrimônio cultural, as manifestações culturais, os direitos culturais, parará, como é que se dá isso tudo? Isso tudo vai se dar o Estado atuando como agente normativo e regulador da economia, através da fiscalização, do incentivo e do planejamento. Essas, basicamente, são as formas, as manifestações de atuação do Estado nesse mercado cultural, na indústria cultural. E, nesse ponto, eu chamo a atenção para um documento internacional importantíssimo, que é essa declaração, uma declaração da Unesco,
Declaração Universal sobre a Diversidade Cultural de 2002 da Unesco, um documento de 2002 que vai dizer que, entre outras coisas, a diversidade cultural é tão necessária para o gênero humano como a diversidade biológica o é para a natureza. Ora, esse é um documento internacional que a gente chamaria de soft law. Tá? Ele não é um tratado internacional, é apenas uma declaração internacional. Mas, mesmo assim, é uma declaração internacional carregada de importância e de simbolismo. Primeiro porque ele é um documento que afirma esse link entre diversidade, identidade e desenvolvimento. Na hora que a Unesco reconhece a importância da diversidade cultural, ao longo desse texto, ela faz uma série de vinculações entre a diversidade cultural e a própria possibilidade de desenvolvimento das comunidades ricas na sua cultura. É o que ela vai dizer aqui no artigo 3º. A diversidade cultural é uma das origens do desenvolvimento. Esse documento é fabuloso. Bom, vale a pena até citar um pouco mais o artigo 1º. A cultura adquire formas diversas através do tempo e do espaço. Essa diversidade manifesta-se na originalidade e na pluralidade das identidades. Fonte de intercâmbios, de inovação e de criatividade, a diversidade cultural é tão necessária para o gênero humano como a diversidade biológica o é para a natureza, certo? Só que, como eu disse, esse documento da Unesco, ele era um documento de soft law, aquele era apenas uma declaração. Em 2005, aquela declaração da Unesco, ela foi, digamos, complementada agora por uma convenção sobre a proteção e a promoção da diversidade das expressões culturais, 2005. Essa convenção ela já é, portanto, um tratado internacional, já é uma norma cogente internacional recepcionada no ordenamento jurídico brasileiro em 2007. Agora, portanto, se trata não mais de um documento de soft law, mas um documento de hard law. E a Convenção sobre a Proteção e a Promoção da Diversidade das Expressões Culturais vai indicar para os signatários algumas medidas, alguns instrumentos que os Estados podem e devem utilizar para garantir a diversidade cultural, para fomentar aquela diversidade cultural que na declaração de 2002 era tão importante e era fonte de desenvolvimento. Quando eu falo fonte de desenvolvimento social, mas fonte de desenvolvimento econômico também, certo? Bom, essa convenção agora já aponta, como eu falei, alguns instrumentos, algumas medidas de que podem se valer os estados para concretizar agora a tal da diversidade cultural. Diz aqui, cada parte poderá adotar medidas destinadas a promover e proteger e promover a diversidade das expressões culturais em seu território. E tais medidas poderão incluir medidas regulatórias que visem a proteção e promoção da diversidade das expressões culturais, medidas que criem oportunidade às atividades, bens e serviços culturais nacionais, medidas destinadas a fornecer às indústrias culturais nacionais independentes e às atividades do setor informal acesso efetivo aos meios de produção, difusão e distribuição das atividades, bens e serviços culturais, medidas voltadas para a concessão de apoio financeiro público. Esse documento da Unesco é uma joia também, só que criou agora um atrito com uma série de documentos relativos à
liberalização do comércio internacional. Por quê? Em outras palavras, para quem não está familiarizado com esse diálogo, tivemos aqui agora um choque entre OMC e Unesco. Esses dois documentos aos quais eu me referi há pouco, da Unesco, a Declaração e depois a Convenção sobre Diversidade, em suma, eles dizem, olha, é preciso que os Estados incentivem, protejam e amparem a diversidade cultural com determinados instrumentos. E aí que essa convenção diz algumas medidas, de certo modo, que para o olhar da OMC são medidas, entre aspas, protecionistas. Criou-se no cenário internacional aqui um certo desconforto, à primeira vista, um certo antagonismo entre os documentos, o GATT, os acordos da OMC e esse documento da Unesco. Nessa monografia aqui que eu trago, essa monografia Diversidade Cultural e Livre Comércio, a diplomata Vera Cíntia Álvares, essa monografia está na pasta de vocês do curso, ela propõe algumas formas de interpretação harmônica desse possível diálogo aqui. O que está por trás desse debate entre os documentos da Unesco e os documentos da OMC, na verdade, é um velho debate sobre unidade ou fragmentação do direito internacional. O direito internacional ele seria um único direito, onde todos esses regimes, o ambiental, o de direitos humanos, o de comércio internacional, uma coisa só, conversaria, ou, ao contrário, você teria um grande puzzle, um grande quebra-cabeças, onde essas peças todas não necessariamente teriam como se juntar, certo? Esse debate. Bom, há um sem fim de discussões acadêmicas sobre isso, isso é pouco relevante para a gente aqui agora. O que me interessa sublinhar aqui nesse momento é o fato que, já de há muito tempo, não é de hoje, já de há muito tempo, os tratados, já do velho GATT, GATT é o Acordo Geral de Tarifas e Comércio, General Agreement on Trade and Tariffs, previa uma exceção cultural, ou seja, a liberalização comercial, ela poderia ser relativizada em nome da proteção dessa coisa chamada interesse cultural, bens culturais, etc. Certo? Outra coisa que vale a pena mencionar aqui é exatamente a recomendação de leitura desse livro, desse texto sobre diversidade cultural e livre comércio. Certo? No caso específico brasileiro, houve uma decisão recente em nome desse debate sobre liberalização comercial, livre comércio ou não, havia uma grande dúvida, por exemplo, no direito brasileiro, se, em nome da diversidade cultural, da proteção à indústria cultural nacional, barará, práticas, por exemplo, como as cotas de tela seriam abrigadas pela Constituição, pelo nosso sistema constitucional, ou não, certo? Durante muito tempo, debateu-se se a Constituição brasileira agasalharia ou não práticas, por exemplo, como essa reserva de mercado em favor de produções brasileiras no rádio ou no cinema. E uma decisão recente do Supremo pôs fim a esse debate. Antes de falar do julgamento, eu iria só mencionar que
o artigo 219 da Constituição, ele já indicava, o artigo 219, desde 88, já mencionava que o mercado interno brasileiro, entre outros objetivos, tem de preservar o desenvolvimento cultural nacional. Pois bem, foi com base nisso que o Supremo agora, no dia 17 de março de 2021, julgou constitucional as cotas de tela. Penso que todo mundo está familiarizado com isso. Cota de tela é aquele número de dias, por exemplo, que uma sala de cinema tem de reservar para as produções nacionais. Cota de tela é isso, certo? A legislação brasileira previa isso e vários exibidores, sindicatos de exibidores, enfim, tentavam contestar aquela regra e, finalmente, em 17 de março, o STF julgou que, sim, era constitucional a cota de tela. E na mesma sessão, o STF, com repercussão geral, decidiu que era constitucional a regra que determina que 5% dos programas culturais, artísticos e jornalísticos sejam produzidos no município para o qual foram outorgados os serviços de radiodifusão. Em suma, tanto a cota de tela como essa regra dos 5% da produção municipal, isso não fere nem a livre concorrência, o livre mercado, nada. Isso é apenas a tal da proteção ao desenvolvimento cultural, que, no fundo, é a densificação, a concretização daquelas regras da Convenção da Unesco. Tá? Pois bem, como eu disse a vocês, o Estado atua nessa seara incentivando, protegendo a arte e tal, em grande medida atuando pela forma de arte pública. Né? O que é a arte pública? O que é que se entende por arte pública? Quando a gente fala em arte pública, esse é um conceito um tanto problemático na teoria da arte, na sociologia da arte, na filosofia da arte, de uma maneira geral. Não há um conceito unívoco do que seja arte pública. Por exemplo, quando Munch pinta o Grito, há uma carga de exterioridade aí inegável. Claramente, certo? Nessa pintura, ele há uma, digamos assim, uma publicidade, uma exterioridade que contamina essa pintura, certo? Mas não é disso que eu falo quando eu falo em arte pública, certo? Para efeitos jurídicos ou didáticos mais simples, a arte pública é a arte que está num acervo público ou a arte que está num espaço público, não necessariamente de propriedade do poder público. Tá? Por exemplo, a arte sacra, que está numa igreja, no Museu de Arte Sacra, poderia, para determinados efeitos jurídicos, ser considerada arte pública. Essa arte pública ela é uma arte de grande complexidade. Por que de grande complexidade? Porque quem vai a um museu, quem vai a uma galeria, geralmente está com um espírito diverso, diferente de quem está cruzando uma praça, está cruzando uma rua, está numa calçada e é surpreendido com uma escultura mais chamativa, mais diferente, diversa, certo? Por isso que a arte pública causa, às vezes, polêmica, chama mais atenção. O espectador de um museu, o espectador de uma galeria é diferente de um espectador, de um apreciador da arte pública, certo? Por isso que há tanta controvérsia, tanta confusão ao redor da arte pública, tá certo? Mas a arte pública, como eu disse, tem um papel muito importante nessa relação entre o Estado e a arte, né? O Estado, diversos
municípios, Brasil afora, tem a lei, aquela lei do habite. O prédio novo, por exemplo, só pode um prédio novo só consegue o habite se comprovar a aquisição de uma lei fora do país. Desculpa, diversos prédios novos só conseguem o habite se conseguir se demonstrar a aquisição de uma obra de arte para colocar na frente do prédio. Muitos municípios do país é assim. No exterior, diversos programas chamados de percentagem cultural ou 1% cultural dizem que determinada porcentagem de uma obra tem que ir obrigatoriamente para a aquisição de um acervo artístico ou de uma obra de arte para adornar aquela construção. Isso é bastante comum em vários países. Pois bem, isso tudo é a constituição, a concretização dessas obras de arte públicas, certo? Os grafites, vocês veem nas paredes cegas de prédios por aí afora. Pois bem, e por que o Estado investe tanto em obras de arte? Por que o Estado investiria tanto em obras de arte pública já de há muito tempo? Ora, por diversos fatores. O Estado compraria obras de arte para criar autoridade, para mostrar a sua presença. Talvez o exemplo mais famoso disso tudo seria o Davi, de Michelangelo. Tenham em mente que Davi era um pastor franzino, menino, que derrotou um gigante. Davi não era um gigante de 4 metros e tal, nu, né, como Michelangelo retratou aqui e colocado na principal praça da Florença medieval, certo? Então, o valor aqui da coragem, da autoridade, era a própria encarnação dos valores do Estado fiorentino, certo? Então, o Estado, ao comprar uma obra de arte, ao adquirir uma escultura, ao pedir que um pintor retrate uma autoridade, um feito histórico, então cria autoridade, tem esse valor simbólico. Tem esse lado do soft power também, presentear um aliado, certo? Um valor de mensagem. As organizações internacionais estão repletas de obras de arte com esse valor de mensagem, cada uma que tenha cada delegação que tenha exatamente esse orgulho de dizer que deu de presente tal ou tal peça, divulgar feitos ou pessoas, imortalizar feitos ou pessoas para esse valor de formação e, enfim, atender fins puramente hedonísticos, lúdicos, pedagógicos. Há também o valor de pluralidade, de diversidade, e não é à toa que o Constituto Senese, talvez uma das primeiras constituições conhecidas, constituição até no sentido protoconstitucional, Constituição avant la lettre, a Constituição de Siena, em 1309, ela já traga um dispositivo dizendo que o primeiro e maior dever do gestor público de Siena, do administrador de Siena, é com a beleza da cidade de Siena, certo? Essa obrigação, esse dever com a beleza da cidade de Siena, o Constituto Senese de 1309, certo? Bom, mas como eu disse, a arte em geral ela tem uma relação muito difícil com o Estado. Nem sempre essa relação foi pacífica, nem sempre essa relação foi amistosa. Muitas vezes, a troco de tentar beneficiar, premiar, incentivar, o Estado causou problemas, foi incompreendido, foi, inclusive, o Estado deliberadamente utilizou-se do seu poder para deturpar, enfim. E um exemplo disso talvez seja uma carta desaforadíssima que Gustave Courbet escreveu ao ministro da Cultura da França,
quando ele recusou a Legião de Honra. A Legião de Honra, como vocês todos sabem, é a principal condecoração, a principal premiação da França, do governo francês. O governo francês, a certa altura, queria atribuir a Legião de Honra a Courbet, que já era um artista renomado, e Courbet publica em Le Siècle uma carta desaforadíssima a Maurice Richard, o ministro da Cultura, alegando que ele não quer, em hipótese alguma, a Legião de Honra, e ele diz aqui que o Estado é incompetente em matéria de arte. E o Estado, quando resolve recompensar, na verdade, ele usurpa um direito que é público. A sua intervenção, a intervenção do Estado, é, de toda forma, desmoralizante, funesta ao artista e funesta para a arte. A sabedoria, a maior sabedoria, o maior ato de inteligência para o Estado seria se abster de qualquer intervenção. Portanto, isso dá o tom de como essas relações entre o Estado e as artes, de uma maneira geral, nem sempre foram amistosas ou pacíficas. Aliás, eu poderia aqui passar o resto da noite citando exemplos de como as artes foram apropriadas em períodos ditatoriais, em períodos por regimes os mais sanguinários, para adular determinado chefe de Estado, para celebrar feitos sanguinários, etc, etc. Certo? Então, a arte sempre... Oi. Alguém... Sim, pois não, Isabela. O Iago fez uma pergunta no chat. Iago, você quer fazer a pergunta? Iago, faça de viva voz, por favor. Eu posso ler para ele. Pois não, faça. O senhor disse que no GATT essa liberalização comercial era relativizada em questões relativas à promoção da diversidade cultural. Essas exceções são específicas ou o critério no GATT é aberto? No caso da OMC, essas exceções culturais têm sido usadas num critério muito restrito até o momento, muitíssimo restrito. Muitíssimo restrito. Em quais casos especificamente? Por exemplo, para vedar a circulação, a importação e exportação de patrimônio cultural, por exemplo. Certo? A OMC... Por que eu digo que isso é muitíssimo restrito? Porque os intérpretes dos acordos da OMC, em geral, os intérpretes dos acordos do GATT, eles normalmente só se utilizam das normas do próprio GATT, da própria OMC, certo? E, como eu mencionei, no texto do GATT havia essa referência a que os países podem limitar a livre circulação, podem dizer, em outras palavras, podem dizer que um determinado bem cultural não pode sair do país sob a alegação de que aquilo faz parte do Tesouro Nacional, do patrimônio nacional. Esse é o trecho específico da restrição hoje em vigor no GATT. Certo? Oi, o Iago está te agradecendo, ele está sem microfone. Iago, desculpa não ter visto, porque eu também não estava vendo aqui o chat. Obrigado, hein, Isabela? Não, eu fico de olho aqui no chat, mas já lembrando todo mundo que se alguém tiver uma dúvida e tiver acesso ao microfone, é melhor interromper o professor, que ele não está vendo sim, por favor. O chat. Pois bem, então essas relações entre o artístico e o jurídico, mediadas pelo Estado, elas nem sempre foram pacíficas, certo? Nem sempre foram pacíficas. E isso não é coisa antiga, não. Ainda hoje. Basta que vocês se lembrem, por exemplo, que em bases americanas como Guantánamo e bases no Oriente Médio, música é utilizada como ferramenta de tortura. Música em alto volume é utilizado como instrumento de tortura psicológica. Isso é constantemente relatado, certo?
enfim, manifestações culturais utilizadas para esse lado negativo. Bom, esse estado estético de que eu falei há pouco e de que falou também aqui Gustavo Courbet, essas relações conturbadas do Estado que resolve investir, comprar, esse Estado que tem a sua corrente artística, esse Estado que abençoa escritores, abençoa academias de arte, etc. Esse estado estético, que eu chamo assim, esse estado estético, ele tem vários problemas. Quais seriam esses problemas? A discriminação quanto aos artistas. A começar, eu já mencionei aqui há pouco as tais leis de incentivo cultural. Imaginem vocês o município X que resolve criar uma lei dizendo que vai agora instituir um auxílio, uma bolsa para os artistas do município X. Seria constitucional essa distinção entre os artistas do município e os artistas que não são do município? A própria definição de artista e a qualificação técnica desse artista. Já falei mais ou menos sobre isso na aula passada. O que é um artista? Quem estabelece quem é um artista, certo? A própria estética da comissão, o impacto sobre a comissão. Quando o Estado resolve comprar uma determinada peça, comprar uma obra de arte, essa comissão, esse Estado estético define uma comissão. O que é essa? A estética dessa comissão reflete um determinado poder, certo? Enfim. Bom, outro problema, a integridade física da obra e o direito moral de autor. Esse é outro problema. Diversos casos na jurisprudência comparada, no direito comparado, o Estado compra uma escultura, a escultura vai se deteriorando ao longo do tempo e o artista fica desamparado. O artista tem o direito moral à integridade da sua obra. A escultura não pode ser deteriorada, tá? E outra coisa, nos últimos tempos tem sido cada vez mais comum um fenômeno chamado o hipercontratualismo. O que é esse hipercontratualismo? Vocês devem ter acompanhado fenômenos, por exemplo, como polêmicas em torno da exposição Queer Museum, etc. Obras de arte como essa daí do Maurício Catelan na frente da Bolsa de Valores de Milão, certo? E para que as instituições públicas não sejam surpreendidas com obras que possam chocar, o poder público, os curadores de instituições públicas estão fazendo contratos com os artistas cada vez maiores e mais detalhados, hipercontratos, o que tem causado cada vez mais embaraço e mais problemas, certo? Aí mais normas para serem interpretadas, mais dúvidas, mais questões, os coitados dos artistas, aí que tem mais dúvidas, mais dificuldade de entender o juridiquês, certo? Essa obra de Maurício Catelan é o mesmo da banana com silver tape, tá? Essa obra aí era, a princípio, segundo ele explica, uma mão fascista fazendo a saudação fascista, e com o passar das décadas, os dedos foram caindo e só sobrou aí o dedo do meio. O nome da escultura é Liberdade, Ódio, Vingança e Eternidade. Aí a abreviatura é Love, Amor. Tá? Imagina a surpresa quando isso foi descerrado. Nesse debate sobre a presença do Estado nas artes, isso me faz lembrar um caso clássico, um caso antigo, que é justamente o caso da escultura Tilted Arch de Richard Serra. A prefeitura de Manhattan, a certa altura, resolve fazer uma licitação para colocar uma
obra de arte pública numa determinada praça no centro de Manhattan. Faz a licitação, edital, publicação, tudo direitinho e tal, e vence Richard Serra, que naquela altura já era um importante escultor, renomado e reconhecido. Tudo beleza? Só que uma vez instalado... Vocês conhecem a obra de Richard Serra, ele faz estruturas de cor de ferrugem, né? Esses muros de chapas de ferro muito grossas, de cor de ferrugem, de chapa de ferro mesmo, né? Pois bem, quando isso ele vence a licitação, quando a obra é instalada, começa uma polêmica ao redor da praça, e a praça se tornou insegura, se tornou escura, se tornou feia, artigos no jornal, debates no rádio, na televisão, e durante 2 ou 3 anos, a prefeitura é acusada de ter instalado uma escultura feia, algo que, volta e meia, acontece em várias cidades, Brasil afora e mundo afora. Alguém coloca uma escultura e a escultura simplesmente não agrada, porque, como eu já disse, obra de arte pública ela está sujeita a uma exposição a um público bem mais amplo do que se estivesse no museu ou numa galeria. Pois bem, troca a gestão da prefeitura e o prefeito, o novo prefeito, resolve, então, retirar a escultura da praça. Richard Serra processa a prefeitura sob a alegação de censura estética. O caso vai a juízo, decisões, tal, enfim, recorre. Blá. Resumo da ópera. Richard Serra, em última instância, perde o caso justamente porque no contrato entre a prefeitura e Richard Serra não havia nenhuma cláusula garantindo que aquela obra, que essa obra aí que vocês estão vendo, era uma obra site específica, que ela havia sido concebida apenas para ser instalada ali. E a prefeitura alegava que ela havia sido reinstalada num porão escuro no Queens, não sei aonde. Certo? Portanto, por conta desse detalhe, até hoje a obra não foi ainda reinstalada e perdemos essa obra de Richard Serra. Certo? Um outro caso famoso dessas relações entre Estado e arte é esse caso do Picasso do INSS. Há uns anos atrás, a Folha de São Paulo estampa essa foto com um quadro que seria de Picasso do INSS. Isso em 2004. Em 2005 ou 2006, isso ganha ares ainda mais dramáticos, porque um incêndio na sede do INSS em Brasília faz com que um bombeiro volte a entrar no prédio em chamas apenas para resgatar o Picasso do INSS. Só que, assim, a olho nu, se vê que isso aqui era apenas uma reprodução dessas que se encontram em lojinhas de museu, de um outro quadro famoso de Picasso. Até hoje não se sabe quem entregou aquilo ao INSS, por quanto o INSS recebeu, quem avaliou, qual foi o motivo da dação em pagamento, quem teria assinado qualquer laudo, se houve laudo, isso nunca foi explicado, certo? Nessas relações entre o Estado colecionador, o Estado... Obviamente, essa figura do museu alcança uma importância muito grande, só que, apesar do museu deter uma centralidade nesse papel, o museu não é a única forma do Estado reunir peças de arte. Em 2009, nasceu, digamos, o regime jurídico, o Estatuto dos Museus, é a Lei 11.904, onde está lá a definição dos museus, a orientação jurídica do que vem a ser um museu, etc. Mas, nessa mesma lei, há referências à coleção. Por exemplo, a lei faz referência à coleção visitável,
que não se confunde com um museu. O museu ele tem uma função de pesquisa, uma função didático-pedagógica, uma função de preservação, de estudo, que vai muito mais além da mera reunião de objetos. E uma outra lei, uma lei a respeito de arquivos públicos, etc., faz também referência a fundos. Qual seria a distinção entre fundo e museu? Sendo aqui, tentando ser didático, eu diria que a coleção e o museu eles têm um perfil, um cariz, digamos, mais ativo. O Estado ou o colecionador constituem uma coleção ou um museu, eles adquirem bem cultural. O fundo ele vai crescendo, ele vai aumentando por gotejamento, ele é orgânico. Um fundo de documentos, um fundo fotográfico, um fundo de uma repartição pública, é um conceito mais orgânico. O fundo vai aumentando por, digamos, quase que automaticamente, certo? Mas não há um conceito definitivo, inclusive entre os museólogos ou entre os curadores a respeito disso. Como eu disse em aulas anteriores, o direito das coleções de arte, especificamente o direito das coleções de arte, é, dentro do direito da arte, uma das áreas que mais precisa evoluir ainda. Bom, dentro dessas relações todas entre a arte e o direito, eu destacaria aqui alguns pontos que merecem atenção, certo? As políticas de aquisição das instituições públicas. Vocês sabem que o Estado ele é guiado, a administração pública ela é guiada por determinados princípios administrativos, né? A impessoalidade, a moralidade. Obviamente, isso também deve guiar legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Isso fica claro. Obviamente, isso deve guiar também as políticas de aquisição. Essas políticas, como qualquer política pública, devem estar assentadas. Aliás, isso é um requisito mencionado no Estatuto dos Museus. E essas políticas, obviamente, elas podem ser alvo de controle por tribunais de contas, pelo Ministério Público, pela sociedade civil, cada vez mais. Por que você compra de fulano e não compra de cicrano? Houve um caso interessante de uns anos atrás de um pintor americano que processava as maiores galerias, os maiores museus americanos que não o compravam, certo? Será que uma coisa assim parecida poderia ser feita no Brasil? Bom, encomendas públicas também podem ser alvo de controle, tribunais de contas, sociedade civil. O controle pela sociedade civil é muito forte, certo? Pode ser fortalecido também. Os apoios às subvenções, o Estado tem esse dever, tributação e isenção, instituições culturais e agências de fomento, licenças de importação, exportação, construção, exploração, também tudo isso diz respeito a essa relação Estado, arte, cultura, dação em pagamento. Houve agora um debate grande, profundo em Minas Gerais sobre a possibilidade do Bernardo Paes, o criador de Inhotim, dar algumas obras de Inhotim como pagamento de dívidas tributárias. Isso terminou não sendo aceito. Em Portugal, há poucos meses atrás, um debate imenso também a respeito da dação em pagamento de algumas obras da coleção Berardo, uma coleção importantíssima de arte contemporânea. A questão do direito de preferência, os seguros. Não há no Brasil uma política a respeito do seguro dos bens culturais, das coleções públicas, uma política institucional, uma apólice geral, né? Isso deveria ser pensado, uma política de Estado a respeito dessas, para que todo bem já entrasse com algum tipo de proteção. O estado de conservação,
quanto a isso, eu já vi que alguns tribunais de contas, especificamente o Tribunal de Contas de Pernambuco, tem feito um trabalho maravilhoso sobre de auditagem, de auditoria de bens culturais. Já fez na igreja, fez agora no Parque de Esculturas de Beanã, a questão dos monumentos públicos, a questão da due diligence, tenho me batido muito com a due diligence aqui, uma due diligence bem feita na hora de um museu público comprar alguma coisa, adquirir qualquer peça, receber uma peça em doação também, é importantíssimo isso, ainda que seja em doação, e, obviamente, a questão do pessoal, a remuneração do pessoal, concurso do pessoal de cultura, de secretaria de cultura, do Ministério de Cultura, enfim, esse é um panorama geral que eu faço apenas um sobrevoo das múltiplas relações entre Estado e cultura. Eu falei muito dessa possibilidade de aquisição de obra de arte pública, certo? Acho que valeria a pena fazer aqui uma rápida menção aqui a essas possibilidades de aquisição. Quando eu digo que o Estado pode comprar, quais são os meios de aquisição? Como é que o Estado compra uma obra de arte? Os meios de aquisição de obra de arte. O concurso aqui não é, claro, o concurso público, é o concurso, a banca julgadora, certo? A modalidade de licitação, certo? Prevista já, tudo que eu estou falando aqui já é com base na nova lei de licitação, agora de 1º de abril. Essa lei nova traz novos dispositivos a respeito de dispensa de licitação. Basicamente, isso não mudou. Eu só chamaria atenção ao fato quanto aos valores, certo? Continua sendo possível comprar obras de arte, a aquisição de obras de arte que já existam, certo? Mediante dispensa de licitação, com os cuidados óbvios de que sejam obras com autenticidade comprovada, e desde que sejam obras compatíveis com a finalidade do órgão. E também é possível comprar com dispensa de licitação uma obra que custe até R$50 mil. E, por outro lado, comprar com inexigibilidade de licitação uma obra nova, em que você contrate um artista. Eu faço aqui uma distinção que é exatamente a mesma que existe no direito francês. A compra de obras novas e a compra de obras que já existem no mercado. A nossa lei de licitação diz que apenas determinadas instituições podem comprar obras que já existem, instituições cuja finalidade seja cultural. Por exemplo, um museu, uma fundação cultural poderia comprar um quadro de Portinari ou de Pedro Américo, certo? Agora, se uma determinada instituição quer pintar um quadro de um reitor, de um presidente, isso é possível, mas aí contrata o próprio pintor, ou se o valor da obra for abaixo de 50 mil, ou por inexigibilidade, se passar de 50 mil. Bom, esses são mecanismos, digamos, de participação voluntária. E há os mecanismos de participação compulsórios, mecanismos obrigatórios, a desapropriação de uma obra de arte e o exercício do direito de preferência. A desapropriação como todos sabem, é aquela invasão do Estado no direito privado à propriedade do bem e exige prévia e justa indenização em dinheiro. O Decreto-Lei 3365 de 41, como vocês estão vendo aqui, um Decreto-Lei de 41 ainda em vigor a respeito de direito da arte, direito do patrimônio cultural. Isso desmistifica aquela ideia de que o mercado de arte ele é desregulado. Não,
ele é absolutamente regulado. A regulação é dispersa. Pois bem, esse decreto-lei tem uma das hipóteses que diz que se pode desapropriar para preservação, conservação e adequação de bens móveis de valor artístico e histórico, prévia e justa indenização em dinheiro. E o direito de preferência, ele está previsto no Estatuto dos Museus. Esse direito de preferência diz o seguinte: os museus integrados ao Sistema Brasileiro de Museus gozam do direito de preferência em caso de venda judicial ou leilão de bens culturais, respeitando a legislação em vigor. A preferência só pode ser exercida se o bem cultural ele tiver adequado, se ele integrar a política de aquisição dos museus. Isso ressalta, mais uma vez, a importância de haver uma política clara de aquisição dos museus. O que é que o Estatuto dos Museus está dizendo? Bom, que um museu de arte sacra, por exemplo, não pode exercer o direito de preferência para comprar um Beatriz Milhazes, certo? Há de haver uma compatibilidade entre a política de aquisição e a obra-alvo do direito de preferência, certo? Essas relações entre o Estado e a obra de arte, eu quero finalizar isso aqui mencionando que, obviamente, ela pode dar ela pode dar origem a diversos conflitos, certo? Muitas vezes, essas relações elas podem dar origem a discussões sobre o tráfico ilícito de bens culturais, a repatriação de bens culturais. Agora, é, de certa forma, raro você ter dois estados litigando um processo na Corte Internacional de Justiça a respeito de um determinado bem cultural. Isso é raríssimo, certo? Raríssimo. Normalmente, essas discussões se dão pela via de negociações diplomáticas, certo? Dois estados discutindo a respeito de um determinado patrimônio cultural, um determinado bem cultural, na maior parte das vezes o que há é discussões em torno de negociações diplomáticas, negociações em torno de mesas de negociação, bons ofícios, etc. Certo? Ou o famoso Comitê Intergovernamental da Unesco. Esse Comitê Intergovernamental da Unesco foi uma instituição criada há alguns anos, justamente uma mesa, enfim, não passa disso, uma mesa de negociação patrocinada pela Unesco, onde estados que reivindicavam o retorno de objetos culturais, de bens culturais, tinham para sentar e tentar discutir e devolver, tentar chegar a um acordo sobre o retorno de bens culturais. De muito sucesso, diga-se de passagem. Alguns casos têm sido já alcançados, alguns casos têm sido resolvidos com bastante sucesso. Entre eles, se eu não me engano, agora, o caso da Universidade de Yale, dos Estados Unidos, da Universidade de Yale e o Peru em torno das coisas, dos objetos de Machu Picchu, que o antropólogo, enfim, Hiram Bingham, teria levado para a Universidade de Yale, certo? Como eu disse, essas negociações, esses meios alternativos de solução de disputas, de resolução de disputas no mundo da arte, eles têm alcançado um grande sucesso no decorrer dos últimos anos. Um grande sucesso. Por que eles têm alcançado um grande sucesso nos últimos anos? Porque, como vocês têm notado desde a nossa primeira aula, esse é um campo bastante específico, que demanda uma
um certo tipo de conhecimento mais amiudado, para que não se incorra novamente em decisões em debates um tanto heterodoxos, como aquele do caso do pássaro no espaço de Brancusi, enfim, por uma série de questões, esses meios alternativos de resolução de diferendos, de disputas, têm alcançado grande sucesso. E casos que na justiça levariam muitos anos, em negociações mediadas ou arbitradas, são mais rápidos, mais baratos, têm conseguido maior sucesso. Então, você vai encontrar, por exemplo, na Câmara Arbitral de Milão, na Câmara Arbitral de Veneza, na Câmara Arbitral Veneza, Milão, na Câmara Arbitral de Florença, você vai encontrar, inclusive, uma iniciativa recente chamada a Corte de Arbitragem para a Arte, baseada em Roterdã, na Holanda. Mas de todas essas iniciativas, eu queria destacar exatamente, justamente por ser a mais antiga de todas essas, e aquela que, nessa área específica de arte e de patrimônio cultural, aquela que já está anos-luz na frente em número de casos decididos, o esquema de solução de disputas, de controvérsias, oferecido pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual, cujo site vocês encontram nesse QR Code, vocês encontram aí, certo? O QR Code vai mandar vocês direto para, especificamente, o website da solução de controvérsias de objetos culturais. Pois bem, o que é que vocês vão encontrar lá nesse esquema de solução de controvérsias, nesse sistema de solução de controvérsias? Bom, o sistema de solução de disputas da OMP, ele não é dedicado apenas às questões relativas à arte e patrimônio cultural. Como vocês todos sabem, inclusive porque vocês são alunos dos outros cursos, o sistema de solução de controvérsias envolve nomes de domínio, direitos autorais, a propriedade intelectual de maneira geral, e a OMP, ela, digamos, aproveitou essa capacidade instalada e ofereceu a museus, a artistas, a antropólogos, a tribos indígenas, a possibilidade também de discutir todas essas questões relativas ao direito da arte no centro de resolução de disputas que eles mantêm em Genebra e em Singapura, certo? Eles já tinham lá uma capacidade instalada, eles já tinham lá uma experiência nessas outras áreas e disseram, olha, isso desde 1994, por que não aplicar isso também a direito da arte e do patrimônio cultural? E tem tido enorme sucesso em termos de resolução de casos, de problemas concretos, tá certo? Bom, alguns problemas, algumas observações aqui. Primeiro, o que é que se decide? Quais são as questões que podem ser discutidas ali? Uma série de questões, desde a arte como garantia em operações financeiras, alguém que dá um quadro, uma escultura valiosa como garantia de um empréstimo e tal, as questões relativas a feiras de arte internacional, representação artística, autenticidade, coleções, direitos autorais, digitalização, a documentação, o chamado paperwork de uma obra, certo? Doação, o direito de sequência, enfim, uma série de questões. O fato de que o centro ele não tem finalidade lucrativa, o centro chama muita atenção. Então, os custos de você ter a sua mediação, a arbitragem ou peritagem
geridos pelo centro são bastante razoáveis comparados com custos judiciais ou com outros meios, como eu mencionei antes, de solução dessas disputas, certo? É um processo bastante maleável e bastante rápido. As regras da OMP são regras que admitem um tribunal enxutíssimo, um árbitro só, ou 3 árbitros, você decide a língua, Eu mencionei que os centros são em Singapura e em Genebra, mas há, inclusive, a possibilidade de, hoje, você não fazer reunião física nenhuma, o centro tem a chance de lhe oferecer a infraestrutura lógica para você fazer a arbitragem completamente online, certo? Reuniões online, discussão online entre os árbitros, entre as partes, enfim, certo? Completamente. Ou então fazer isso híbrido, ou então fazer na sua sede e online, certo? No seu local e online, tá certo? Quem pode participar disso? Pode ser uma municipalidade e um privado, 2 privados, um estado e absolutamente aberto. E o mais interessante, talvez o que eu chamasse a atenção, e como é que você tem acesso a isso? Como é que um advogado de uma galeria ou de um museu brasileiro pode ter acesso a isso? Bom, se se tratar de uma questão contratual, tudo começa você incluindo num contrato uma cláusula prevendo essa possibilidade da solução da controvérsia no sistema de solução da OMP. A OMP tem lá modelos de cláusulas em português, em outros idiomas, mas tem lá em português para diversos casos de problemas para arbitragens mais rápidas, com um árbitro só, 3 árbitros, enfim. Então, se for um problema contratual, a inclusão dessa cláusula. Ou, se o problema já surgiu, se já está, tem lá também outras soluções para a adesão, para a decisão das partes, da submissão da controvérsia ao sistema da OMP, certo? Basicamente, eram essas as observações que eu tinha a fazer hoje, pessoal. Bom, nesses minutinhos finais da nossa aula, eu queria propor a vocês o seguinte, certo? Eu queria que nesses últimos minutos da nossa aula, vocês me mandassem agora, certo? Agora, para que vocês não fiquem com essa coisa pendente. 2 respostas para essas 2 questões. Primeiro, como você definiria o direito da arte e qual o seu objeto e os seus principais sujeitos? Então, uma resposta simples, objetiva, direta, simples, harmoniosa e elegante. Tá? O que é o direito da arte? Como é que você define o objeto do direito da arte e os principais sujeitos? Depois, como é que proveniência, autenticidade e due diligence podem impactar em uma obra de arte? Eu quero que vocês enviem isso aí, essas 2 respostas, por e-mail, sem nenhum tipo de burocracia, agora, nos próximos minutos, para esse e-mail que está aí, marcilio.franca@academico.ufpb.br. Eu estou aqui esperando e batendo papo. Professora, eu posso tirar uma dúvida com o senhor? Tudo bem? Meu nome é Carolina. Oi, Carolina. Do ponto de vista mais privado, se o senhor já se deparou alguma vez com alguma situação que a gente não estivesse diante de uma holding familiar que fosse proprietária de obras de arte, o senhor se deparasse com uma empresa que não tivesse o objeto fim relacionado à galeria, nada disso, mas que utilizasse obras de arte para integralizar a capital social. O senhor já viu
em tese, do ponto de vista da lei societária, a gente pode usar bens, direitos para pode. de capital. Mas existe uma corrente que eu já vi aqui no Rio de Janeiro que defende que, para que você use bens para a integralização do capital, esse bem tem que estar relacionado ao objeto social da empresa. Então, se eu tenho Bom, eu penso aqui algumas tipos de empresas que teria sentido a gente ter obra de arte: hotel, restaurante, galeria de arte. Agora, se eu tivesse uma empresa que nada tem relação a isso, o senhor acha que é possível? Porque eu tenho algumas dúvidas se isso seria possível, a forma de avaliação e a transferência de titularidade. Basicamente, toda a composição da integralização. Olha, eu nunca vi, eu não sou advogado, certo? Mas assim, eu nunca também tinha visto um caso assim. Já tinha só de literatura já tinha lido coisas a esse respeito, certo? Já tinha conhecido um hotel constituído dessa maneira, pessoalmente, um hotel na Suíça. Uhum. Que tinha sido constituído dessa maneira, mas detalhes específicos nunca tinha, não sei lhe dizer, não. Entendi. Não, tudo bem. Eu nunca me deparei com hotel para mim faz sentido, um restaurante faz sentido, né? Posso integralizar e expor a obra de arte, né? Para chamar. Exatamente. Então, hotel eu penso que sim, galeria de arte, obviamente. Obviamente, exato. Do ponto de vista dos museus públicos, né? Que sejam constituídos sob a forma de fundação ou de associação, que não seja uma empresa com fins lucrativos, né? Não seja uma pessoa jurídica com fins lucrativos, para mim faz sentido, obviamente, não tem problema nenhum, você transfere a titularidade para a fundação, para a associação, o que for. Mas, do ponto de vista privado, eu fico pensando, se a gente não fizer numa holding familiar, na qual aquele bem possua, né, seja de titularidade da família, e eu queira integralizar dentro da minha holding familiar, tudo bem. Agora, de uma empresa que nada tem a ver com isso, usar esse tipo de bem, né, para integralizar, eu também nunca vi. E essa era a minha dúvida. Caroline, tudo bom? Esse assunto também me interessa. Que bom. Enfim, acho que só para discutir, eu não vejo impedimento assim, de integralização de obra de arte, porque se você for pensar, tanto você deu o exemplo de um hotel, mas da mesma forma que um hotel pode querer integralizar isso no capital, um escritório de advocacia, a gente conhece alguns escritórios que têm obra de arte, então, enfim, eu acho que pelo princípio da legalidade estrita, o que não é proibido está permitido. Eu não vejo limitação. Porque a legislação societária ela não fala isso, né? Que para você exatamente com bens tem que estar. Mas tem um advogado aqui no Rio que ele tem essa opinião super forte de que não, que o bem tem que estar atrelado ao desenvolvimento do objeto social. E aí, realmente, se você tem uma empresa de engenharia e quer integralizar o seu capital social com uma obra de arte, que nada tem a ver com o desenvolvimento do objeto social deles, seria vedado. Entendeu? Eu acho que a gente conhece vários escritórios até de advocacia que são meio galerias, né? Então, eu acho que seguindo a mesma lógica, enfim, não entendo tão profundamente do assunto, né? Eu defendo mas que a lei... Eu defendo que pode. A lei não veda, em nenhum momento, nem na lei das SA, nem no Código Civil, tem vedação. Exatamente. Que o bem, para ser usado na integralização, ele tem que ser utilizado no desenvolvimento do objeto social. Mas tem muita gente... Sim. Esse entendimento que esse advogado aí no Rio, como é que está sendo, como é que é a reação de tribunal, da Receita, enfim? Então, eu indago isso para um monte de gente. Na verdade, ele é o Sérgio Esquenaz, ele é um advogado aqui do Rio, especializado mais em mercados de capitais, e parece que ele deu não um parecer, mas uma opinião, e que muita gente foi atrás, seguindo justamente para você vedar, ou seja, melhorar o compliance das companhias, melhorar a governança corporativa, você também ter cuidado com o tipo de integralização que você faz na companhia. Então, usar um bem que nada tem a ver com o desenvolvimento do objeto social não faria sentido. O que a Ana falou, não tem nada. Essa questão aí, eu te perguntei isso porque, assim, quando você integraliza capital através de um bem, por exemplo, um bem imóvel,
existe, inclusive, uma questão tributária, porque se eu integralizo um imóvel, integralizo o capital de uma empresa com um bem imóvel, se essa empresa não tem finalidade imobiliária, né, eu tenho dispensa de TBI, tem algumas questões assim, que até é uma discussão que está bem em voga aí nos tribunais. Mas tem essa questão assim, de vincular como objetivo da empresa. Isso é um dispositivo constitucional até, né? Enfim. Liberdade, né? Eu acho que foi o que a Ana falou, não tem vedação. Na lei societária não tem vedação. O que ela fala é o capital social pode ser integralizado com bens, móveis e imóveis, direito e moeda. É isso, né? Então, assim, aí eu já vi algumas, como está muito em voga essa questão de holding familiar, né? Todas as famílias estão colocando tudo numa holding para diminuir até a questão tributária. Eu vejo alguns escritórios ou até assessoria de contabilidade dando parecer nesse sentido, de que seria possível, sim, para holding familiar. Mas numa outra empresa que não tiver fosse relacionado, e foi o que a Ana falou, tem um monte de escritórios de advocacia que tem, que é para Eu acho que o obstáculo aí seria mais por questões de sócios que eventualmente não queiram que seja integralizado por meio de uma obra de arte, por exemplo, né? Até pela volatilidade desse Exato, bem. Ou então para algum obstáculo da Receita Federal com isso, né? Também. A minha outra dúvida era essa. Por exemplo, no caso limitada, tudo bem, a gente não precisa fazer avaliação, né? A sociedade limitada você não avalia e todos os sócios são responsáveis pelo valor que atribuíram ao bem, que foi utilizado para a integralização. Na SA, sim, né? No artigo 8º diz que você precisa fazer avaliação. Aí eu já perguntei isso até para um time da KPMG, eles me mandaram o material, eles falaram que é passível de avaliação, sim. Pois mas eu digo da Receita Federal criar algum obstáculo, porque tá certo, pode fazer avaliação, enfim, mas assim, a própria transferência do bem, ela é diferente da transferência do bem imóvel, de um veículo. Essa era a minha terceira dúvida, porque normalmente tem as obras de arte, elas vêm, doutor Marcílio, eu não sei se eu estou certa, mas vêm com certificados, né, no nome da pessoa e tal. Em tese deveria vir, né, Carolina? Em tese, nem todos. Não, estou falando das pessoas que fazem tudo certinho, né? Em tese deveria vir, sim. Mas tem obras antigas aí que não tem o certificado, né? O que vale é a autenticidade. Pois aí como é que eu transfiro? Na França e na Itália, o Código de Bens Culturais exige que o galerista e o antiquário emita o certificado. Isso é interessante. Aqui no Brasil ainda não há uma lei específica e algumas associações, alguns sindicatos e associações recomendam aos seus sócios que tenham essa referência. Obviamente, as galerias mais tradicionais e tal, quando vendem no Recife, está lá tudo direitinho, descrevem e tal, mas não há um padrão disso, né? Quando alguns artistas também já têm desenvolvido um modelinho disso, muito simples. Aí, quando uma pessoa vende, por exemplo, eu fui na galeria, comprei obra de arte, recebi o certificado no meu nome, aí eu vendo para o Luiz, por exemplo, eu tenho que voltar na galeria para ele transferir a titularidade, né? Esse é o ponto que eu acho que é a grande... Não tem que transferir nada, isso é portador. Você simplesmente entrega a obra e entrega o certificado. Não tem um Detran de obra de arte. Isso me dá a chance de lembrar que tem um projeto de lei, eu não sei se eu comentei isso já, tem um deputado federal do Ceará que propôs um projeto de lei tornando obrigatório o registro em cartório de obras de arte a partir de R$25 mil. Cartório de RTD? Você comentou. Obras de arte, animais cavalos, sim, enfim, né? Valem milhões. Cavalos, joias também, cartório de registro, títulos e documentos, exatamente. Joias, animais e obras de arte, exatamente. Eu vou dar uma olhada, vou pesquisar.
Só complementando, professor, aí o que a Caroline está falando, na Marcos, realidade... Deixa eu só dizer uma coisa aqui, pessoal. Eu preciso que vocês me respondam essa avaliação para a emissão dos certificados, tá? Registre isso, lembrado pela Isabela. Diga, Marcos, desculpe. Não, sem problema, já mandei a minha resposta aí. Na realidade, só para complementar o que a Caroline está falando, Caroline, no mundo da arte, quando você adquire uma obra, ela não vem com certificado de autenticidade em seu nome, tá? O certificado de autenticidade ele tem por finalidade de identificar que aquela obra é idêntica. O que vem em seu nome é uma nota fiscal. E aí, quando você transfere essa propriedade, você entrega esse certificado de autenticidade ao novo comprador e, caso seja pessoa física, é uma venda comum, não vai ter nota fiscal, você só transmite a ele a tua nota fiscal. E se for no caso de uma galeria, ela vai emitir uma nova nota fiscal. Mas o certificado de autenticidade sempre é da obra e não do adquirente da obra, tá? Ele não consta o nome do adquirente. Perfeito. Eu tenho uma pergunta, Marcos, aproveitando o gancho. E quando a obra, ela, por exemplo, não está assinada, porque alguns artistas, às vezes, eles não assinam a sua obra, né? O que acontece às vezes, Juliana, é assim, obras não assinadas não impedem que sejam certificadas, tá? Então, com certeza. Por exemplo, vamos pegar um exemplo. Juan Miró não assinava a maioria das obras. As maioria das obras deles, que hoje são autenticadas, porque não tinha a autenticidade entregue pelo próprio pintor, essas autenticidades eram pelas próprias digitais dele, porque ele tinha a mania de terminar de pintar, catar na tela e as digitais dele ficavam na tela, então é uma das formas. Então, se você tem uma obra que, de repente, aquele autor, assinando ou não assinando, mas ela não tem o certificado de autenticidade, o que você normalmente deve fazer é buscar, quando há alguém responsável por certificar essas obras, ou existem certos profissionais que eles fazem essa autenticidade, reconhecimento dessa autenticidade com conhecimento profissional deles. E aí são eles que certificam isso. É muito comum em galerias, principalmente de obras muito antigas. Então, você pega, por exemplo, obras, vamos pegar aí de Caravaggio, que de repente, o próprio Manet ou Monet, você pega e até hoje obras são autenticadas ou passam por uma nova autenticação. Vamos pegar exemplo do Rembrandt, o professor mencionou isso logo na primeira aula, que a obra do Rembrandt ela é reconhecida como havendo a participação dele, mas ela não conseguiu ser definida como sendo dele, que, se eu não me engano, é um homem com cabeça cabeluda, uma coisa assim, é o nome dessa obra, tá? Obrigada, Marcos. Juliana, e vale a pena mencionar também o fato de que, do mesmo jeito que no direito você tem o cara que é especialista dentro do direito tributário, o cara que é a autoridade em imposto de renda, digamos assim, e o cara que é a autoridade de IPTU, você também tem no cara que é a autoridade em o período X de Picasso. Então, ele não vai autenticar outros períodos, outras fases de Picasso. O cara, um bom perito, grande perito, ele não vai sair colocando o nome dele à toa em qualquer obra, em qualquer... Ele se especializa naquilo, ele vai só naquilo. Isso é super complicado, porque você pode ter uma marchand, uma galeria de arte que é especializada em vender um determinado artista, e aí tem um conflito de interesse, né? Porque como é que a galerista vai atestar ela mesma que aquela obra é original? Né? Porque ela tem um conflito de interesse com aquilo, ela quer que seja vendido como original, mas pode ser que não seja, né? Não, e aí você tem que convidar uma terceira pessoa, uma segunda pessoa, se ela ainda estiver viva, tem essas coisas todas, né? Tem conflito de interesse, tem práticas anticoncorrenciais, tem vários problemas aí, tem um manancial de questões aí.
Complementando aí, Juliana, o que eu aconselho você, se não teve a oportunidade de assistir, assista a série Fake Art. Ele vai mostrar muito bem esse lado negro das pessoas que certificam aquilo que, de certa forma, não tenham certeza. E acabam... eu nem sei se eu quero ver. Eu vou dar um exemplo para todos aqui. Pouca gente, eu não sei se todos conhecem, mas vocês conhecem o Instituto Gustavo Rosa, que é um pintor brasileiro, um cara que fez um trabalho bem legal. Ele fica em São Paulo. Esse instituto, eles têm um trabalho que gratuitamente eles autenticam obras. Então, por exemplo, puxa, eu acho que eu tenho uma obra do Gustavo Rosa. Você pode ligar para eles e entregar esta obra lá. Ela fica por alguns dias e eles autenticam ou não se essa obra é real. E se ela é real, eles vão lhe fornecer o selo de autenticidade. Então, existem alguns trabalhos, principalmente quando o artista ele possui uma estrutura por trás, como é o caso do Instituto Gustavo Rosa, entre outros artistas brasileiros que também têm, e que, na maioria das vezes, eles cobram para fazer a autenticidade, reconhecer a autenticidade, mas no caso do Instituto Gustavo Rosa, eles fazem isso gratuitamente. É um negócio bem legal. Entendi. E só uma pergunta, o Gustavo Rosa já é falecido, né? O Instituto... Isso, ele é falecido em 2013 e hoje quem faz o reconhecimento das autenticidades é o irmão dele, o Roberto Rosa. Então, o Instituto tem uma equipe, eles fazem o estudo e aí uma vez que reconheçam que a obra é original do Gustavo Rosa, é emitido um certificado de autenticidade, quem assina é o Roberto Rosa, que é o irmão, tá? E aí bacana. É reconhecido. Eu acho que o Projeto Portinari faz esse trabalho também. Faz, eu só acho, Isabela, que no caso do Portinari eles cobram um valor para fazer esse reconhecimento da autenticidade. Porque é do interesse deles também, né? Rastrear as obras do Portinari. Lógico. Exatamente. O interesse deles é catalogar a obra, né? Tem muita obra. Então, por exemplo, eu posso dizer que eu sou mais próximo do Instituto Gustavo Rosa. O Gustavo Rosa provavelmente produziu ao longo da vida dele em torno de 3.000 a 3.500 obras. Hoje, catalogadas, são 1.700. Então, nós temos aí praticamente metade delas perdidas e que não se sabe onde está. Por isso, o interesse deles em fazer isso gratuitamente, porque eles podem catalogar a obra dele como um todo. E nem todo artista tem catálogo raisonné, né? Exatamente. É por conta do custo, né? E para fins de direito de sequência pode ser interessante também, né? Esse direito de sequência, professor Marcílio, eu fiquei numa dúvida ontem. Quer dizer, ontem que eu assisti o vídeo, eu não pude assistir na sexta-feira. Eu fiquei intrigada com isso. Então, quer dizer que se eu tenho uma obra, vamos supor, na minha casa, minha mãe ganhou na década de 80, a gente quer, é autêntica, é original, a gente quer vender. Bota numa galeria para vender. A galerista, a Marchand vende. Os demais herdeiros do artista teriam um percentual em cima da... Eu não entendi isso. O artista vendeu para sua mãe por 10. Não, tá, ok, foi presente, mas tudo bem. Não, digamos, o artista vendeu por 10 e hoje você vende por 15, tá? Uhum. Sobre esses 5 incidiria o direito de sequência. Para os herdeiros do artista. Durante 70 anos, exatamente. Ok. Durante 70 anos, seria uma forma de prestigiar a criatividade dele. Mas, professor, eu tive aula com a professora Judith Prada, lá na Sotheby's, e ela é contra esse conceito de direito do droit de suite, porque ela entendia que isso prestigiava artistas já consagrados e que na verdade era completamente impossível fazer isso no caso de artistas sem a mesma publicidade, né? Quer dizer, quando o Koons vende uma obra, todo mundo sabe. Agora, quando um cara que, enfim, um artista de médio porte faz o mesmo, isso foge um pouco ao controle das instituições, enfim. Então, eu queria saber a sua opinião sobre isso. Eu sou a favor, sabe? Eu acho que é justo. Sobretudo porque o artista ele não tem a mesma... a carreira do artista é muito lenta ao longo da vida. Então, quando ele vai ser valorizado, já é muito tempo depois
Eu acho que é justo que ele seja remunerado com isso ao longo do tempo. Ao contrário. Para quem não conhece, Judith Pravda, ela é talvez um dos nomes mais importantes do direito da arte no mundo. Ela é autora de um manual respeitadíssimo em inglês e trabalha com direito da arte no Sotheby's Institute of Art, uma espécie de uma faculdade, uma pós-graduação em direito da arte que a Sotheby's tem em Londres. Um curso fantástico, fantástico, fantástico. Professor? Que a Carol fez. Pois não, senhor? Tudo bem, professor Marcílio? Eu sou de Curitiba e concluí o ano passado aí um curso na área de mestrado e tive o professor Conrado aí da Universidade Federal como professor dessa área. Sei. Uma pergunta... Ele anteontem, quarta-feira. Eu citei que o senhor comentou o nome dele e ele ficou muito contente. Eu tenho uma pergunta para o senhor pelo seguinte, eu tenho um escritório há 30 anos na área de propriedade intelectual e esses tempos um cliente meu me procurou com um quadro que o pai dele ganhou de um alemão, quadro de 50 centímetros, não tem assinatura, e ele procurou um desses peritos, inclusive da Lava Jato, que fez a avaliação desse quadro, e na primeira parte da perícia, porque são várias que confirmam a autenticidade, ele foi validado. Ele disse que ele teria que prosseguir, daí nessa próxima etapa, o custo começa a ficar mais caro, de 10 a 15 a 20 mil dólares, as próximas etapas e fora do Brasil. Então, a pergunta que eu queria fazer para o senhor é o seguinte. Nesse momento, esse quadro não tem assinatura, ele parece um quadro do Goya, pelo estilo dele, pela época e pela própria opinião do perito. E deve valer muito dinheiro. Sei. Só que ele está tendo dificuldade em entender como que ele levaria isso para o exterior, porque ele não tem documento nenhum, foi um presente dado há 50 anos atrás para a família. Então, na sua opinião legal, de todo esse conhecimento que o senhor tem, o que o senhor faria no lugar dele? Ele ganhou como? Isso? O pai dele ganhou de um alemão que morou um tempo com ele. Ele veio jovem da Alemanha, se eu não me engano, e trouxe com ele, presenteou ele, o pai dele. E teve uma época que o Goya, inclusive, ele era uma época chamada Época das Trevas, onde ele não assinava os quadros. Eram quadros escuros, bem obscuros e tal, né? Então, esse é o enredo. Mas, independente de ser esse o enredo, eu queria saber, na sua opinião, qual seria a conduta correta? Seria documentar isso numa alfândega, se não tem valor, não tem como fazer seguro, não sabe se é autêntico ainda. Na sua opinião, qual seria o procedimento? Olha, o quadro pode estar em 1001 situações diferentes, certo? Esse alemão pode ter conseguido esse quadro na guerra, pode ter pode ter roubado esse quadro, pode ter comprado esse quadro licitamente, enfim, isso não interessa. O fato é que o quadro está com o seu cliente, ele tem que se revestir agora de algumas cautelas. A primeira cautela, eu acho que deveria ser acercar-se da maior quantidade de informações possíveis. Como é que ele poderia conseguir essas informações? Tem um site hoje em dia, esqueci agora o nome, que faz a due diligence de obras de arte. Eu mencionei isso outro dia, minha memória. Archive. Não é o Archive? Não é o Archive? Não. Etsy? Eu acho que é o Archive, é isso mesmo. É esse mesmo. É esse mesmo. Pois bem. $350. Pede para eles fazerem uma pesquisa. $350. Artive.com. ARTIVE.com. Manda o que você tiver do quadro. O que é que você quer que o seu cliente pode ter? Pode ter fotografias do quadro, uma carta, um bilhete do amigo lá, do pai, dando o quadro, qualquer coisa, qualquer indício, qualquer coisa. Manda isso tudo para artive.com. Conta essa história toda. Diz, olha, aconteceu isso, eu quero saber.
que é que vocês têm? E aí eles vão tentar reunir o máximo de informação possível. A partir disso, eles vão conseguir alguma agulha nesse palheiro. A partir disso, aí que você vai pedir uma... E como isso não é tombado, isso não é obra de artista brasileiro, você não precisa de licença para tirar do país. Licença do IFAM, por exemplo. Não precisa, tá? Mas é prudente que você faça um seguro, por exemplo. Então, leva numa seguradora e faz o seguro de trânsito também. Isso é outra cautela que eu recomendo, tá? Agora, antes de tudo, de tirar do país, você tem que saber para quem levar o país. Para onde você vai levar? Para que laboratório você vai levar, tá? Goya, quais são os melhores laboratórios? Quem são os peritos em Goya do mundo? Tem que pesquisar isso. Hoje, no mundo, quem é que está atestando, autenticando Goya? Certo? Não sei se o Reina Sofia escreve para o Museu Reina Sofia em Madrid. Olha, aconteceu isso e tal. Vocês recomendam algum perito em especial que conheça Goya? Quem vocês acham que pode dar essa atribuição de um eventual Goya? Pronto. Mas o primeiro passo, artive.com. É V no final, não é T, né? Artive. V de vaca. Ok, obrigado, professor. Nada. Vou interromper para dar umas ordens paroquiais aqui. Marcílio, algumas perguntas. A primeira, quem quiser mandar a resposta por e-mail depois, qual é o prazo? Quem quiser mandar depois, pela minha experiência pessoal, não é um bom negócio. Que depois fica para depois e não manda nunca, vai ficar sem o certificado. Mas eu recebo essa resposta até segunda-feira, até terça-feira, 20 de abril, véspera do feriado. Tá ótimo. Vou colocar isso no grupo de WhatsApp também. A outra pergunta, não é pergunta, na verdade, é um pedido meu. A Sil que está colocando no chat um formulário de avaliação do curso, que é muito importante que vocês respondam. E a terceira bom, eu estou recebendo muitos agradecimentos aqui no chat e reforçando pedidos aqui para o módulo 2 de Direito e Arte. Então, eu já queria deixar aqui o convite para o professor Marcílio para a gente organizar um segundo módulo. Nem consultei a Érica ainda, mas eu tenho certeza que ela vai aprovar também. Pois vamos pensar, então, já agora numa coisa mais específica, então. Poderia ser só sobre coleções, então. Vou pensar. Ótimo. Fico muito feliz. Muito obrigado, pessoal. Eu também estou muito feliz. O João tem uma pergunta agora. Na verdade, não é pergunta, não. É só para agradecer o professor mesmo. Obrigado, João, professor. Obrigado. Obrigado à organização do curso. Também fala que eu enviei pelo e-mail. E é isso. Obrigado também aos colegas. É uma honra participar. Que bom. Então, eu vou fazer uma coisa. Se a gente tiver 50 respostas para o formulário de avaliação, a gente organiza um módulo 2. Pronto. Vou deixar minha resposta, então. Já contribuí com a minha, hein? Porque já respondi, hein? Se não chegar em 50, não tem. Então vamos lá, pessoal. Só depende da gente. Então, peraí, são duas coisas. A resposta para o professor Marcílio e a resposta para a Silke, é isso? Isso, o formulário de satisfação dos alunos. Isso é muito importante para a gente também. Estou mandando avaliação. Peraí, prof, terminando. Outra pergunta que fizeram foi com relação ao certificado. Quem tiver 75% de presença e tiver a avaliação aprovada pelo professor Marcílio, recebe automaticamente certificado. Pode levar um tempinho, tá? Porque é manual, a gente precisa de um tempo para se organizar. Mas não precisa escrever para a BPI, para pedir, nada assim, tá? Isabela, mas a gente só assinei um dia. Tá, quando você entra, quando você acessa o link, normalmente... já pegou. Ok. Formulário. Uhum. Tá. Então, acho que se ninguém não tiver mais perguntas, a gente pode encerrar, né, professor? Eu sei que é aniversário do teu filho hoje. Que nada. Hoje ele passou do vestibular. Ah, melhor ainda. Nossa. Ah, é? Passou para quê? Direito? Passou para Sistemas
de informação. Vamos ter aqui um cara da computação. Na Paraíba? Aqui mesmo, na UFPB, da Federal da Paraíba. Beleza, que vá, parabéns. Obrigado. Nossa, que Direito orgulho. é chatérrimo. Ele disse que direito não é a praia dele, pronto. Ah, não. Pai e mãe advogados, né? Pelo amor de Deus, né? Tem que ir para outra área mesmo. Mas o teu mais novo tem cara de que vai para essa seara, né? Pois é, não sei não. O mais novo diz que vai para engenharia dos materiais e não sei o quê. Vamos ver. Tomara que venham com essas profissões novas aí também, essas coisas. Exato. Eu gosto dessas áreas. Eu também. Imagina, filho economista, advogado, coisa careta. Coisa careta, né? Exato. Marketing, né? Procurar uma coisa mais para isso. Professor, aproveita. Fiquei muito feliz. Professor, aproveita o filho aí para desenvolver novas tecnologias para autenticar a arte aí. Boa. Mas isso é um sonho que eu acalento desde o dia que eu entrei pela primeira vez no laboratório, sabia? Eu acho esse mundo fantástico, sabe? Eu acho esse nosso mundo do direito muito pouco charmoso, rapaz. Esse negócio de você ir todo dia trabalhar e não põe um jaleco, não tem um microscópio, não tem uma touca, uma bata, rapaz. Você parece que está entrando numa nave espacial. Isso é muito legal. Professor, eu vou ter que fazer um depoimento, vou ter que intervir. Eu sou farmacêutica, fiz pesquisa básica, mestrado e doutorado antes de entrar para o NPI, né? E confesso que, olha, eu sinto uma falta do meu jaleco. Olha aí, falta. Tá vendo, Juliana? Tá vendo? Eu também, rapaz. Eu acho fantástico isso, rapaz. Fantástico. O pobre do advogado, do procurador, do delegado, do juiz, ele trabalha só com a caneta. Aliás, nem caneta mais trabalha, só com computador hoje em dia. Vocês não. É um ambiente super limpo, tudo organizado, aquelas mesas maravilhosas, aqueles vidros fantásticos. Olha. E eu fiquei, olha, no nosso primeiro dia de aula, você disse essa coisa do laboratório, tal, eu fiquei até interessada. Quem sabe fazer um curso de restauro? Alguém teria uma indicação para fazer? Olha, de algum lugar legal? Olha, o Centro de Restauro de Venaria Reale, em Torino. Não, aqui no Brasil, ninguém está aceitando mais a gente, professor. Não, está alto, Juliana. Você vai com bolsa, o INPE lhe afasta, salário e bolsa, entendeu? Coloca pensar alto, bolsa de doutorado em euro. Né? Você tomar vinho do Piemonte a 5 euros, 6 euros. Que beleza! Esse laboratório, eles têm tecnologia de ponta. É uma coisa, eu fico impressionado. E uma coisa que é de se elogiar. Primeiro, a proximidade com as instituições policiais, o tempo todo, academia, polícia dialogando, a 2 passos de um mercado de pulgas, onde você encontra coisas maravilhosas também, que podem servir para estudo, Olha, impressionante aqui, impressionante. Tem uma Professor, página no Instagram chamada Museologia da Moda. É uma professora de restauração de moda, né, para museus e... Repete para mim. Museologia da Moda. Eu acho que ela organiza cursos também, mas aí é para peças de moda, né? De museus, assim, não sei, vestido de casamento da Rainha Elizabeth. Assim. Mas aí eu acho que talvez a pessoa possa indicar. Talvez ela conheça. É um mundo. Eu até vi agora, enquanto a gente estava fazendo a aula, tem um curso gratuito de madeiras e vitrais na Fiocruz, dentro de Manguinhos, que eles inclusive usam para poder fazer o restauro do castelo, por exemplo. É bacana ir procurando, assim, né? Esse tipo de curso gratuito, até para você ver. Tem o mestrado, viu? Interessa mais. Desculpa, professor. O IFAM, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, ele tem mestrado profissional em restauração. Legal. Pô, é do lado do NPI, o IFAM. Ali do lado. A Federal do Pará também tem um programa de pós-graduação em patrimônio cultural, também assim, muito mão na massa, restauração, parará, muito bom.
Federal do Pará, excelente. Não é só normas e tal, é também de restauração. Estou anotando tudo aqui no celular, no bloquinho de notas. Deixa eu ver se tem mais algum. A Federal do Espírito Santo, o programa de Química, se eu não me engano, também tem uma área de concentração de restauração. Se eu não me engano, é o Federal do Espírito Santo. É, porque tem tudo a ver, né? Química pra caramba. Tem muito. A química tem demais. Tem muita química. Obrigada, professor. Obrigada, gente. Adorei o curso. Espero o módulo 2 ansiosamente. Eu também. Eu que agradeço, pessoal. Então, só revisando, que eu aguardo, então, até a terça-feira, e o e-mail está aí, marcilio.franca@academico.fpb.br. Tá joia? Foi um prazer encontrar a todos. Prazer. Muito obrigada. Carol, de novo, encontrar vocês todos, encontrar vocês, foi um prazer. Tchau, pessoal. Obrigado, bom fim de semana. Bom final de semana para todos. Obrigada. Bom feriado, bom final de semana. Até a próxima. Obrigado. Parabéns para o filho. Muito obrigado. Tchau, obrigada. Obrigada, muito bom o professor. curso. Obrigada, Isabela. Tchau. Tchau, obrigada por tudo.